Abel Braga, um dos maiores ídolos da história do Internacional, voltou a se manifestar sobre a possibilidade de assumir um cargo dentro do departamento de futebol do Internacional. Além disso, bastidores importantes sobre a grande informação confirmada por Thiago Maia envolvendo Eduardo Cudê e Roger Machado. Falando no atual técnico do Inter, números preocupam e muito. E a gente vai trazer os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre números preocupantes desse momento atual do Internacional, bastidores sobre a grande informação trazida e confirmada pelo volante do Internacional, Thiago Maia, e também a manifestação oficial de Abel Braga sobre um possível retorno ao Colorado. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, por aqui já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos lá. Eu quero começar aqui trazendo números preocupantes desse momento do Internacional, um início ruim do Roger Machado na Casa Mata Colorada. Claro, é um início de trabalho, eu sou um cara que sempre nos meus espaços bati na tecla de que tem que dar tempo aos treinadores, mesmo em momentos de instabilidade, para ver se eles vão conseguir ter capacidade para saírem desses momentos de instabilidade. Não conseguindo, aí sim, acho justo uma possibilidade de troca. Claro, quem sou eu para achar justo? Mas o meu ponto é esse, acho que tem que dar tempo para ter trabalho e para tentar tirar algo desse trabalho. Mas o grande argumento da direção do Inter é que a vinda do Roger era de um técnico que conhece a aldeia, foi um argumento trazido pelo Magrão, pelo presidente Barcelos, e que isso poderia ajudar a dar um retorno, uma resposta no curto prazo. Bom, dentro disso, o número preocupa e assusta. O início do Roger, esses primeiros 7 jogos, são aí, dentro de outras comparações, um dos piores inícios de treinadores na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Trazendo aqui, tá, o primeiro técnico da gestão Barcelos, Miguel Ángel Ramírez. Ele teve 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos 7 primeiros jogos. O Ramírez pegou um trabalho no início, ou seja, no início da temporada, pegando nesses resultados somente Campeonato Gaúcho, que foram os 7 jogos que ele teve no seu início de trabalho. Depois do Ramírez, o Diego Aguirre teve 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados pelo Internacional e 7 gols sofridos. Um aproveitamento de 33,33%. Bem aquém também daquilo que se esperava do Diego Aguirre no Inter. Depois veio Cacique Medina e aí no meio da temporada o Mano Menezes. O Mano teve em 7 jogos 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Um início bom do Mano Menezes nos 7 primeiros jogos, 61,9% de aproveitamento. Depois veio, depois de uma temporada, Eduardo Cudê, no meio do ano passado. 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 11 gols sofridos, 23,8%. Foi o pior início de trabalho dentro da gestão Barcelos, em resultados. Tô falando só de resultado. Só que, eu tô falando de resultado, o resultado final de uma partida. Porque se tu for considerar o contexto, dentro desses 7 jogos tem a classificação contra o River Plate, que é simbólica no trabalho do Cudê, e logo depois desses 7 jogos vem os 2 jogos contra o Bolívar, e as 2 vitórias, na altitude de La Paz e no Beira-Rio, para classificar o Inter para a semifinal da Libertadores. E agora, o trabalho de Roger Machado, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 33,3% de aproveitamento. Roger só está à frente no início de trabalho do Eduardo Cudê, que, repito, tinha esse contexto que a gente citou, tá certo? Gente, avançando aqui, bastidores importantes depois da grande informação revelada pelo Thiago Maia, depois da derrota contra o Atlético Goianiense nesse último final de semana.
A gente vinha tendo muita lesão por não estar fazendo algumas coisas que no esporte tem que fazer, a questão da força física, academia, essas coisas. E como você falou, o Paixão é um cara bastante experiente, que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, vamos voltar a fazer academia, vamos fazer força, né? E, cara, fisicamente a gente está recuperando a nossa força física, né? Obviamente a gente está um pouco atrás de muitos clubes, muitos times, mas aos poucos o treinamento vai ter a semana toda, mais uma semana cheia para a gente estar treinando e voltando à força física. E, cara, é um pouco difícil porque correr atrás de resultado, correr atrás disso que normalmente se faz na pré-temporada, né? Mas... Bom, o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, conseguiu algumas informações que eu quero repercutir aqui com vocês sobre essa questão de que o Kudê e a sua comissão técnica não trabalhavam força na academia e que a gente sabe que tem um grau de importância também para o rendimento dentro de campo, principalmente no aspecto físico. O Alexandre Ernst chegou na informação de que isso não era algo só porque o Kudê e a comissão técnica não gostavam de trabalhar força na academia, mas que o Kudê fazia muitos trabalhos de intensidade e de velocidade e que isso exigia que os jogadores corressem muito. A gente sabe disso. Os jogadores do Inter, no trabalho do Kudê, tinham uma quilometragem por partida muito grande. E que, para eles aguentarem fazer a pressão na posse de bola adversária, trabalho de pressão pós-perda, os atletas não poderiam estar com a musculatura endurecida, que é o que acontece depois de exercícios fortes físicos realizados na academia, ou pernas pesadas, chamem como queiram. Só que o trabalho do Roger busca, por força, tá, fazer esse tipo de atividade. Então ele tenta fazer aquele jogo apoiado, que a gente sabe que é característica do trabalho do Roger, e ter uma posse de bola considerável no meio de campo, e não aquele abafa como o Kudê faz em cima da posse de bola do adversário. Então, pro Kudê, pro estilo de trabalho de jogo do Kudê, ele não via essa necessidade. Não é que ele só não queria que treinassem na academia. Não é isso. Pro estilo de jogo dele, os jogadores, talvez, dentro da ideia dele, não precisassem realizar isso. É uma explicação que o Inter dá dentro de tudo aquilo que vem acontecendo e sendo falado aí do último trabalho e do trabalho atual do Roger Machado. Bom, pra gente fechar, talvez a grande informação desse vídeo sobre Abel Braga, que se manifestou sobre um possível retorno pro Inter. Antes, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito aqui no canal, já te inscreve e ativa o sininho das notificações. O Abel Braga falou rapidamente com o Felipe Gamba, jornalista que tem um canal no YouTube, o canal do Gamba, faz ótimas entrevistas, confiram lá. E o Gamba fez uma entrevista com o Giovanni Luigi, ex-presidente do Internacional, o último presidente a conquistar um título de expressão à frente do Inter, que foi a Recopa Libertadores em 2011, a Recopa Sul-Americana, perdão, em 2011, depois do Inter conquistar a Libertadores de 2010 também. Bom, o Abel Braga, ele recebeu uma ligação do Felipe Gamba e do Giovanni Luigi no meio da entrevista, e o Gamba perguntou sobre um possível retorno ao Inter. E o Abel Braga disse o seguinte: prefiro não falar sobre o assunto, deixa as coisas seguirem. Vou ser avô daqui a alguns dias, se correr tudo bem. O Inter tem um treinador que é muito bom e que vai dar a volta por cima. Estou torcendo para que as coisas deem certo. É o Inter em primeiro lugar. Se amanhã ou depois eu tiver que ir lá ajudar, eu vou. Vamos ver se as coisas acontecem com naturalidade. A gente sabe que era um interesse da gestão Barcelos trazer o Abel para um papel de coordenador técnico na atual gestão, no atual departamento de futebol, e que o Abel fez algumas exigências. Por exemplo, levar de volta o Hélio Carraveta para a fisiologia do Internacional, um médico muito conceituado que trabalhou anos no Internacional e que deixou o clube na gestão do presidente Barcelos. O Ricardo Cobalcini, que foi técnico das categorias de base do Inter, o Abel queria que ele voltasse também, e que esse desencontro de ideias, possibilidades de retornos ao Inter, fizeram com que o Abel não fechasse o seu retorno ao Inter, mas ele falou que sim, deixou a porta escancarada para um possível retorno e, claro, se o Inter tiver interesse novamente, procurar o Abel, ele vai conversar como conversou aí há semanas atrás e acabou não fechando com o Inter, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.